Olá, irmãos, que alegria nós estamos aqui nessa manhã, amém? Amém. Quero começar apresentando alguns dos nossos queridos irmãos que não moram aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Primeiramente, eu quero apresentar a Maria da Paz e a Jennifer. Elas são da igreja de Santiago, no Chile. Bem-vindas! Também temos um casal que é o William e a Frani, que estão aqui. Eu vou falar em alemão, willkommen, será que fala? Bem-vindos ao Brasil. E eles têm dois filhinhos muito bonitinhos, não? Que é o Arthur e a Eleia. Depois conheçam, eles são discípulos da igreja de Berlim, na Alemanha, amém? Sejam bem-vindos. Ele é brasileiro, amém? Ele é da onde? Vai falar comigo. É do Rio mesmo? De Espírito Santo? Espírito Santo. É, capixaba, amém? É quase Rio de Janeiro, não? Até o formato do estado é parecido, né? Mas eu não posso falar isso. Eu entendo. Mas legal, sejam bem-vindos. Vamos começar com uma oração, amém? Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu perdão, obrigado pela sua justiça, sua paz, e obrigado, Pai, porque agora nós podemos aprender com o Senhor sobre um leão, o leão da tribo de Judá, Pai, aquele que se tornou cordeiro para que pudesse nos resgatar, aquele que se humilhou, Pai eterno, que se tornou frágil em nosso lugar. Obrigado por tudo. Ajuda-nos, Pai eterno, a meditarmos e sairmos daqui com muitas decisões. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem alguma situação que você já se sentiu rebaixado? Que trouxe vergonha para você? Que deu aquele carão? Não? Aquela uma situação que você ficou envergonhado. Às vezes é uma vergonha alheia. E às vezes é uma vergonha que você sente por você mesmo, não? Então, eu lembro uma situação que eu estava indo para o trabalho na época, ia pegar o metrô, estava chovendo bastante lá em São Paulo, e eu fui correndo para pegar o metrô porque o som da campainha já tinha tocado da porta. Sabe aquela campainha? Então eu fui correndo, nisso o chão estava molhado, porque as pessoas estavam molhadas, e eu fui escorregando assim, e entrei assim, deitado, escorregado, num vagão no metrô, e a porta fechou logo assim. Foi algo cinematográfico. E quando eu olhei para as pessoas, um monte de gente disfarçando, dando risada, assim, levantando, levantei na força da vergonha. E eu me senti bem rebaixado, né? Bem humilhado. Só que eu não conseguia dar risada de mim mesmo, né? Na época, né? Eu fiquei muito envergonhado, com dor, né? Nas costas e tudo. Ou seja, muitas vezes passamos por situações de rebaixamento. O Vasco que o diga. E às vezes, se bem que o Vasco ganhou do meu time, né? Ok, tá bom. Não sei se vai ganhar o campeonato, mas ganhou do Palmeiras já tá bom, já tá ótimo. Foi no topo, né? Mas às vezes Deus permite que nós, seres humanos, passemos alguma vergonha para que o nosso orgulho seja quebrado de alguma forma. Verdade. É como foi o exemplo que eu citei. Mas Jesus nunca foi orgulhoso. Em nenhum momento da sua vida ele foi arrogante. E mesmo assim, ele passou por um rebaixamento. Nós vamos ler agora aqui em Apocalipse 5, algo muito interessante. Nós vamos ver que em Apocalipse diz que Jesus é um leão. Porém, para nós, ele foi o quê? Um cordeiro. Então ele se rebaixou de uma posição de um animal topo da cadeia alimentar para um animal que não é o topo, não, que na verdade é consumido, que é um cordeiro. Na verdade, esses cordeiros eram usados como holocaustos pelos judeus na época, para que nós aprendêssemos do próprio Deus
que rebaixamento não é humilhação mundanamente falando. Rebaixamento é uma qualidade para nos parecermos como Jesus enquanto estivermos nesse mundo, para recebermos um dia uma glória eterna. Amém? Amém. Olha que interessante. Então o tema de hoje é o leão que se tornou cordeiro. Vamos para Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, do versículo 1 até o versículo 14. Vamos, Renato. Vamos lá, Renato. Diz assim: aqui fala sobre o livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Irmãos, o livro de Apocalipse significa revelação. O que é esse livro? É um livro que usa muita simbologia. É um livro que usa muito números para refletir, para falar coisas espirituais, para que nós pudéssemos entender muitas vezes por alguns códigos, amém? E a Bíblia fala aqui que na visão que João estava tendo, porque foi João que escreveu esse livro do Apocalipse, e nessa visão, o que ele viu? Ele viu um rolo, um livro que é a palavra de Deus. E daí no versículo 2 diz: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Obviamente era Jesus Cristo. Versículo 10: tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que dizem: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Uau! O que nós vemos aqui é um culto incrível para Deus. Nós temos o louvor, nós temos o livro, que é a palavra de Deus, mas é um culto celestial. Imagina só! Aqui é uma prévia do que pode acontecer com aqueles que vão para o céu. Poder, anjos, presença de Deus, Jesus Cristo ali como um leão. Se tornou um cordeiro um dia, mas lá ele era um leão, amém?
A Bíblia podendo ser interpretada por meio de quem? Por meio de Jesus, o sacrifício de Jesus. Que culto incrível! Nós aqui ensaiamos aqui. Esse aqui é um ensaio desse culto, amém? Nós estamos louvando a Deus, temos a palavra de Deus, mas perto do culto celestial. Uau, que incrível seria se nós estivéssemos lá. O livro é a palavra de Deus, a vontade de Deus pura e santa, que só pode ser compreendida pelo sacrifício de Jesus. Se não fosse pelo sangue de Jesus, ninguém conseguiria compreender a palavra de Deus. E havia o que aqui? Choro. Por quê? Porque provavelmente muitas pessoas não conseguiriam compreender. Então, onde há choro, há sofrimento. Ainda que fossem anciãos, ainda que fossem pessoas muito antigas, ainda que estivessem ali os patriarcas da fé, só por meio de Jesus conseguiriam compreender. E haveria choro enquanto não houvesse o quê? Compreensão por meio de Jesus. O choro é o sofrimento, porque é desesperador saber que a palavra de Deus não está sendo compreendida por completo. Pensando nisso, vamos ao primeiro ponto, amém? O leão que se tornou o cordeiro. Jesus dá o verdadeiro sentido, tanto para a palavra de Deus, quanto dá também o verdadeiro sentido para a nossa vida, amém? A vida não pode ser compreendida somente pela razão humana e pela ciência. O homem busca explicações porque se sente muitas vezes vazio. Jesus é o único que pode dar sentido à nossa vida, porque ele deu sentido à palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. América Latina, amém? Nós temos o nosso setor mundial da nossa igreja. Então, nós temos igreja na Bolívia, no Chile, nós temos igreja onde mais? Na Argentina, Colômbia, Peru, Brasil, México, Equador. Estamos pensando em ir para o Paraguai o ano que vem, amém? Algumas igrejas da América Latina também. Pensando em todos os países da América Latina, por que se chamam países da América Latina? Porque foram colonizados por países europeus que falam uma língua derivada do latim. Não sei se você sabia disso. Não? Imagina, você chegar na pregação no domingo e ter uma pequena aula aí, não, de história, geografia, né? Então, nós temos os países que foram colonizados pela Espanha o único país da América inteira que foi colonizado por Portugal, que também é uma língua, o português também é uma língua derivada do latim. Sim. Então existe a Europa Latina, que é Portugal, Espanha, França, Itália, Romênia, não sei se você sabia, que também é uma língua latina, derivada do latim. Então os países colonizados por esses países são chamados de América Latina, colonizados pelos europeus latinos. Então no nosso setor mundial da América Latina, onde nós falamos português e espanhol, existe um pequeno país que eu quero destacar para cada um de nós, que é o Uruguai. Olha que interessante. No nosso setor mundial, o Uruguai é o país com a maior taxa de ateus. É de 41 a 47% da população. Imagina só, 41 a 47% da população do Uruguai é de ateus. Também é o país com a maior taxa de suicídio. Cerca de 21,1 suicídios por 100 mil habitantes. Ainda que seja um país com o terceiro maior índice de desenvolvimento humano, que é o IDH de toda a América Latina. Ou seja, um grande número de ateus e um grande número de suicídio por 100 mil habitantes. As pessoas do mundo, quando elas não conseguem compreender coisas espirituais, as pessoas do mundo, quando elas não conseguem se completar com a palavra de Deus, muitas vezes, não conseguem entender a Bíblia por meio do sacrifício de Jesus, elas não são completas. Então, quanto maior o número de ateísmo, maior o número de descrença em coisas espirituais, por exemplo, infelizmente, o que acaba acontecendo, por esse exemplo que nós vimos, o que é? Acaba acontecendo que essas pessoas, elas podem ficar sem esperança, e é muito ruim viver sem esperança, amém? Vamos para 1 Pedro 1, versículo 24.
Vamos, Renato. 1 Pedro Vamos lá, Renato. Prega. 1, versículo 24. Bora, irmão. Contigo. Todos lá? Sim, vamos lá. A Bíblia fala: pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Uau! A palavra de Deus é que permanece. Ela é algo espiritual que dá sentido à vida das pessoas. Não existe possibilidade de sermos espirituais se nós não tivermos a palavra de Deus, formos guiados pela palavra de Deus. Precisamos dela. Precisamos nos relacionar com Deus por meio da palavra de Deus. Se eu não tenho fé na palavra de Deus, eu não tenho esperança de vida. Eu tenho uma vida triste. Eu tento levar a vida e a viver a minha própria espiritualidade, que não é a espiritualidade de Deus. Amém? Ou seja, tudo é relva, tudo é passageiro. A palavra de Deus deve conduzir as nossas vidas. Então, a partir daí, eu tenho um desafio para cada um de nós. Amém? Vamos lá, Renato. Você tem lido e se dedicado à palavra de Deus todos os dias? Muito bom. Tem lido e se inspirado, tem tido prazer, tem ensinado a palavra de Deus, tanto a si mesmo, para o seu coração, como para as pessoas. Tem se dedicado a esse ensino. Sabe, comece a ler a palavra de Deus, se você não tem lido verdadeiramente, se você não tem se relacionado com a palavra de Deus. Comece talvez lendo o livro de João, ou leia Salmo 119, porque lá em Salmo 119, a Bíblia falando muitas vezes dela mesma. Amém? Leve o consolo que só a palavra de Deus pode dar às pessoas. A palavra de Deus tem que ser muito mais lida, muito mais ensinada. A palavra de Deus ela tem que ser, sabe, ela tem que ser o nosso estilo de vida. Nós temos que falar mais sobre a Bíblia no nosso convívio. Nós temos que falar mais sobre a Bíblia quando nós estamos conversando com as pessoas, com os nossos parentes, ainda que alguns podem falar assim: nossa, você é uma pessoa chata, só fala da Bíblia. Ok, porque a Bíblia para mim não é algo chato, amém? Se a Bíblia para algumas pessoas é algo chato, para mim não é algo chato. A Bíblia é algo que tem me trazido vida, amém? Amém. Vamos. E através da nossa palavra, do nosso exemplo, a nossa palavra confirmada, amém? Isso aí, vamos. Quanta proximidade você tem da palavra de Deus? A sua proximidade que você tem da palavra de Deus é a sua proximidade de Deus. Obrigado, velho. Isso aí. É impossível alguém falar assim: eu amo a Deus, se não ama a sua palavra. Verdade. Prega. Imagina eu falar isso para Maria José: Verdade. eu te amo, mas eu não gosto de escutar você. Principalmente à noite, quando eu vou dormir, e ela fala: preciso receber uma coisinha do coração. Imagina se eu falo assim: não, eu estou morrendo de sono. Eu falo: tá bom, vamos conversar. Não, mas imagina só, seria amor por ela? Não seria. Então, com Deus é a mesma coisa. Muitos falam que amam a Deus, mas não amam a palavra. E como eu sei que eu amo a palavra? Se eu amo a palavra de Deus, eu quero escutar a palavra de Deus o máximo que eu puder escutar. Amém. E mais do que isso, nos momentos em que minha natureza não quer escutar a palavra de Deus, aí que eu tenho que abrir a Bíblia. Mesma coisa com oração. Quando eu não quero orar, daí que eu tenho que orar. Isso. Verdade. Mas aí não é forçar? É. E alguma coisa errada em forçar? Nesse sentido? Não, porque a Bíblia fala que para ser discípulo é necessário se negar. Então ler a palavra de Deus só quando eu tenho vontade. Ai, senti no coração agora, que vontade de ler a Bíblia. Daí você lê a Bíblia, algo que te desafia. Ah, não quero mais ler. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Que a palavra de Deus tem que ser lida quando nós não queremos, porque aí é isso que glorifica a Deus. Prega, irmão. Prega, irmão. Temos que orar quando nós não queremos. Porque quando nós não queremos orar, é porque nós queremos o quê? Pecar. É verdade. Então, nos momentos críticos, nós temos que orar e ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Estude a Bíblia. Sim, muito bom. Nós vemos aqui que o leão venceu. Esse leão é Jesus. Ele é visto assim pelos anciãos do céu. E Jesus pôde abrir os 7 selos.
do livro. Por que o número 7? 7 significa completude, algo completo. Completo. Por isso 7. O número 7 é algo, é o todo. É algo já perfeito. O que significa a palavra perfeito? Perfeito vem do verbo perfazer, que significa o quê? Feito por completo. Perfeito, completamente. Já não precisa mais nenhum retoque. Se retocar alguma coisa, deixa de ser perfeito. Perfeito já não precisa de mais nada, já está completo. Então a palavra de Deus já está completa. Mas se Jesus abriu os 7 livros, os 7 selos, significa que ele revelou já tudo. Tudo está em Jesus. Completamente, não somente a Bíblia usa o 7 relacionado aos 7 selos, mas fala dos 7 dias da criação. Será que os 7 dias da criação são 7 dias da semana? Daí nós podemos pensar e meditar um pouquinho, não vou responder. Mas significa o que? 7 dias da criação. A criação foi totalmente feita por Deus. 7 dias da semana, tempo total. 7º dia reservado para o descanso. É um descanso eternal, completo, perfeito, que nós podemos ter com Deus. 7 igrejas de Apocalipse, para todas as igrejas. Não é somente para aquelas que estão na Bíblia, mas para todas as igrejas. É uma mensagem para todas, porque aquelas 7 igrejas podem refletir muitas questões que estão no nosso meio. Esse é o ponto número 2. Jesus veio abrir os selos, vencer as barreiras. Jesus vence as barreiras. Apocalipse significa revelação, nos revela quem é Jesus. E por meio de nos revelar quem é Jesus, o que acaba acontecendo? A verdade acaba sendo revelada para cada um de nós, amém? Cristo é visto como um leão para os seres espirituais. Pelo anjo forte que falava alto, existia alguém mais alto, que por meio dele nós conseguimos entender perfeitamente as coisas por meio de Jesus, porque Jesus é perfeito, amém? Mas para nós é visto como um cordeiro, enquanto nós estamos aqui na terra. Por que Jesus é visto como um cordeiro? Porque ele se diminuiu por iniciativa própria. Ele se esvaziou. Ele esvaziou-se tanto até caber numa manjedoura. Olha que interessante. Aonde os bois comem, onde o gado come. A Bíblia fala que parecia que ele estava morto. Para muitos Jesus morreu, mas o cordeiro que parecia fraco, o que aconteceu com ele? Ressuscitou como um leão, amém? Jesus venceu a barreira do impossível. Jesus, ele foge do imaginário humano. É impossível alguém ter inventado uma história como Jesus, com tanta sabedoria como nós vemos na Bíblia. Impossível, não cabe no imaginário humano. Ver Jesus nos revelar tantas pérolas espirituais. Ele fez uma prostituta se sentir importante. Ele falou uma frase de impacto quando as pessoas queriam apedrejá-la. Falou o quê? Quem tiver pecado que atire a primeira pedra. Que sabedoria! E Jesus depois pergunta: tem alguém aqui mais para te acusar? Vai embora e não peque mais. Uau, eu duvido que essa mulher pecou depois. Ela pecou, mas obviamente, porque todos são pecadores, mas agora se arrependendo dos seus pecados constantemente. Não? Então Jesus, é muita sabedoria que vem de Deus na palavra de Deus. É muito ensinamento. Muitas vezes pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, porque não conseguem enxergar pérolas espirituais da Bíblia. É verdade. Não conseguem enxergar. E é muito mais fácil me revoltar contra as coisas do mundo, me revoltar por causa das injustiças que acontecem por aí, culpar Deus pelas mazelas do mundo, do que entender que é o homem que causa mazela por causa do seu livre-arbítrio. Então, se nós vemos fome, miséria, guerras, arrogância de governantes, orgulhos, não é porque Deus quis isso, mas porque Deus deu um livre-arbítrio para o homem. E por que Deus deu um livre-arbítrio para as pessoas? Para que ninguém seguisse ele como robôs. Imagina, ter sido fabricado por Deus, feito por Deus, programado para poder o quê? Só amar a Ele. Se todos fossem assim, não seria um livre-arbítrio. Deus deixou um livre-arbítrio para cada um de nós escolhermos amá-lo espontaneamente. Mas a maioria escolheu não amá-lo.
Por isso que existem as mazelas do mundo. Então, em vez de colocar Deus no banco dos réus, eu tenho que sentar no banco dos réus para ser julgado por Deus, porque Ele me criou. Amém? Esse é o nosso Deus. Então, Jesus venceu a barreira do impossível. E por causa disso podemos fazer coisas impossíveis por meio da nossa fé. Amém? Mas às vezes perdemos a paciência por tão pouco. Às vezes nos tornamos tão orgulhosos por tantas questões. Às vezes ficamos em si mesmados, cheios de si mesmo, nas situações. Achamos que conseguimos resolver as coisas do nosso próprio jeito. Às vezes nós vemos pessoas exigirem seus direitos, falarem alto, irem atrás daquilo que precisam ir, não que não deveriam, mas de uma forma arrogante, orgulhosa, e falamos que isso é caráter forte. Fulano tem um caráter muito forte, por isso que precisamos ter mais paciência para que essa pessoa se torne um discípulo. O Beltrano tem um caráter forte, ele precisa se dominar mais, o caráter dele é forte. Não é forte. O caráter forte é o caráter de Jesus. Ter caráter forte é ser humilde. É verdade. Se você fala que uma pessoa arrogante tem caráter forte, você se engana. Não brigamos. Por quê? Porque caráter forte é ser como Jesus Cristo. Não tem como sermos discípulos se não estivermos dispostos a caber numa manjedoura. Amém? Tiago 4, versículo 10. Muito bom. Esse Tiago é o Big James, amém? Esse aqui é o James verdadeiro, amém? Tiago 4, versículo 10. Se você não entendeu, porque Tiago em inglês é James, então Tiago 4, 10 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Qual que é a diferença de uma pessoa exaltada, no bom sentido para o mau sentido? Se é necessário eu me exaltar para marcar meu território, eu estou sendo orgulhoso. Agora, se Deus me exalta, não significa que eu sou orgulhoso, mas é porque eu fui humilde e Deus me exaltou. Então é melhor ser elogiado do que elogiar-se a si mesmo. Melhor é ser respeitado porque Deus, por causa da sua humildade diante de Deus, do que eu querer impor respeito em situações. Se precisamos gritar para poder impor respeito para as pessoas, é porque você não está sendo respeitado. Deixe Deus te levantar. Amém? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque precisamos nos humilhar diante do Senhor e Ele vai nos exaltar. Se você tem necessidade de provar, de falar coisas sobre você mesmo, sobre o seu conhecimento, sobre o que você tem, sobre para onde você já foi, quais países você já conhece, se você tem necessidade de falar sobre a sua vida, de ficar expondo nas redes sociais coisas da sua vida, não? Coisas assim para dizer que, olha, eu estou aqui, sabe, eu sou importante, né? Se você tem necessidade de colocar aqueles filtros absurdos assim, onde você fica lá expondo algo que você não é, É verdade. toma cuidado. Eu não sou contra filtros, mas os filtros podem revelar um caráter aí, não? E você querer mostrar o que você não é. Se você tem toda essa necessidade de fazer isso, de ter assim coisas, alguma coisa pode estar errada aí. Alguma coisa de errado não está certo, né? 1 Pedro 5, versículo 6. Vamos, Renato. Vamos lá. Vamos, Renato. Não, obrigado. Vamos lá. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte quando? No tempo devido. Quando é o tempo devido? Deus sabe. Não é o tempo que eu penso que sei. E em nós não ficamos esperando. Ser humilde não é uma poupança, onde você fica assim, você humilde aqui, mas estou poupando aqui um pouquinho, porque eu sei que Deus vai. Não.
Me exaltar. Você é humilde até um ponto de você cansar. E por causa de uma coisinha boba, perder tudo. Né? Não, eu vou ser humilde porque eu amo a Deus, porque Jesus se humilhou. Ele coube numa manjedoura. E mesmo se não for exaltado, não importa. O importante é eu me parecer com Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Deus vai nos exaltar. Mas está nas mãos de Deus isso. Não compete a nós. Mesmo se nós nunca fôssemos exaltados por Deus. Não importa. O importante é o quanto me pareço com Jesus. Não o quanto eu fui exaltado. Essa é a vida de um discípulo, amém? Então, por exemplo, nós temos exemplos aqui de pessoas que por causa da humildade estão recebendo muitas bênçãos de Deus. É verdade. Não, eu vou falar de uma pessoa aqui, não que essa pessoa é humilde, porque ninguém aqui é humilde, tá bom? Se você acha que é humilde, alguma coisa errada está contigo. Vamos lá, muito obrigado. Não. Quem aqui é humilde, levanta a mão. Imagina só, eu sou humilde. Por que eu sou humilde? Porque eu sou humilde. Porque onde eu mando, as flores nascem ao meu redor. Não, eu deixo um rastro de flores assim. Não, ninguém aqui é humilde. Se nós achamos que somos humildes, alguma coisa errada está conosco. Mas temos um exemplo aqui, amém? Que é o Paulo Pedro. Quero falar um pouquinho. Não pense que ele é humilde, tá bom? Não. Mas ele tem uma atitude de humildade louvável. Quando o Tom chamou ele para estudar a Bíblia, olha que interessante. Paulo, ele era agnóstico. E quando o Tom chamou ele para estudar a Bíblia, ele falou: quero convidar você para estudar a Bíblia. Ele não quis, foi. Mas depois ele parou e voltou assim: vai estudar a Bíblia? Ok, vamos lá. É um anseio que eu tenho aí, eu quero saber o que a Bíblia diz. Então, esse pequeno gesto de humildade fez ele estudar a Bíblia, descobrir coisas espirituais. Ele manteve gestos de humildade, foi batizado, amém, é um discípulo. Foi batizado na virada do ano, lembra do batismo dele? Sim. Foi num lugar super especial. O Will sabe muito bem que lugar é esse. E olha só como Deus tem abençoado ele. Eu digo super especial porque foi num bairro não muito seguro. Nós passamos a virada do ano como igreja. Tivemos algumas aventuras ali. É verdade. Mas olha como Deus está abençoando ele. Ele não só está sendo abençoado por ser um discípulo, por andar na luz, mas porque ele vai se casar. É verdade. Quem diria que ele encontraria uma irmã incrível também, discípula já há alguns anos, que pudesse gostar dele. Uau! E não somente isso, que aceitou namorar com ele, e agora aceitou e disse sim para um pedido de casamento. Deus abençoa a humildade, amém? Seja humilde. Desafio: o que falta para você tomar a decisão da sua vida, faça. É deixar a imoralidade? Pior que deixar a imoralidade é deixar a humildade de reconhecer sua imoralidade e impureza sexual. Continua pregando. Vamos lá. É vencer a perseguição? Perseguição é promessa. É verdade. A Bíblia diz isso. Todos aqueles que querem ter uma vida fiel, uma vida piedosa em Cristo, será perseguido. Não tem jeito, perseguição acontece. O problema sempre é a humildade. Quanto eu sou uma pessoa humilde a ponto de expor a minha vida no discipulado para alguém que com a Bíblia aberta vai me ajudar a me parecer mais com Jesus. Esse é o ponto. O pecado está aqui, mas quanto mais nós nos parecemos com Jesus, coubermos numa manjedoura, mais teremos as bênçãos verdadeiras, que são bênçãos que só Deus nos dá, amém? A Bíblia fala que o cordeiro parecia ter estado morto, cercado por 4 seres viventes.
Cordeiro foi Jesus, quando o homem aqui na terra, cercado por todo mundo, 4 seres viventes, 4 cantos, não? Ou seja, todo o mundo. A Bíblia fala que ele tinha 7 chifres, ou seja, todas as coroas. Aqui o chifre nesse sentido. Não é o que nós costumamos estudar por tradição que é chifre, mas aqui nesse sentido. Ou seja, coroa, 7, completa. Todo o nível de liderança concentrado nele. Toda a autoridade em Jesus. Poder completo para nos perdoar, amém? E a Bíblia fala que ele reina acima de todos. Pessoas querendo ou não, vão ser reinadas por esse poder de Jesus. Esse é o terceiro e último ponto. Jesus reina acima de todos. 4 significa todos os lugares, todos os 4 cantos do mundo, os 4 pontos cardeais. Um cordeiro colocando os anjos poderosos submissos a ele mesmo. Algo poderoso aconteceu aqui, nesse culto que nós vemos no céu. Amém? Sabe, chegará um dia que todos, e a Bíblia fala sobre isso, vão reconhecer a autoridade de Jesus. Sim. Todos vão reconhecer. Ah, mas e o assassino, e o pecador, e o ateu, e o agnóstico? Todos vão reconhecer. Sim. Ateus, agnósticos, hipócritas, religiosos, discípulos, pessoas de bem, todas vão reconhecer. Por quê? Porque tudo vai ser revelado. Quando nós morremos, tudo vai ser revelado. Lembre-se do que aconteceu com o homem rico. Foi revelado muitas coisas espirituais lá em Lucas 16. Enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, o homem rico, depois da morte, ele se deu conta onde ele estava. E é interessante isso por quê? Porque quando tudo for revelado, todos vão reconhecer a autoridade de Jesus. Sim. Mas alguns, ou seja, a maioria, infelizmente, vai reconhecer, mas ranger os dentes. O que é ranger os dentes? É uma sensação de raiva, de que teve uma oportunidade, mas não agarrou a oportunidade por causa do orgulho, por causa do medo, por causa do pecado. Ai, se eu soubesse, ai, se eu tivesse fé, e começa a ranger os dentes. Só em Mateus há 8 passagens que tem a frase ranger de dentes. Todas associadas a pessoas que tomaram a decisão de não obedecer a palavra de Deus. Mateus 8:12, Mateus 13:42, Mateus 13:50, Mateus 22:13, 24:51 e 25:30. Só em Mateus. Em Lucas, que é a passagem que nós vamos ler, também fala sobre isso. Lucas 13, versículo 24. Olha que interessante. Lucas 13, versículo 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e o que? Ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Mas Abraão, Isaac e Jacó, aliás, todos os profetas de Deus, do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, a mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Olha que interessante aqui. Nós estamos aqui sendo provados para passarmos por uma porta estreita. Essa porta estreita é a palavra de Deus. Não é fácil. Precisamos de fé, precisamos de domínio próprio, precisamos de humildade para reconhecer a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia fala é: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Ou seja, não é fácil. É necessário o quê? Esforço. Orar quando eu não quero orar e ler quando eu não quero ler. Todos os dias. Me esforçar, dá tudo no meu coração. Evangelizar quando eu não quero evangelizar. Buscar ter atitudes
de arrependimento do meu pecado, porque nós não queremos. O arrependimento ele não brota no nosso coração como o pôr do sol na pedra do arcoador. Entende? Não é isso, não é algo emocional. O arrependimento não é uma coisa que eu preciso sentir profundamente agora sim. Ai, me sinto arrependido emocionalmente falando. Não é atender a um apelo emocional de um pastor na frente do púlpito para que eu possa me arrepender com aquelas músicas de fundo, aquela coisa emocional toda. Daí no dia seguinte eu esqueço muitas coisas. Não é isso. É esforço. É todo dia. Sabe? Arrependimento é uma decisão diária. Então é esforçar para entrar por uma porta estreita. Mas muitos vão tentar entrar e não vão conseguir entrar, porque não passou pela aprovação da palavra de Deus. Ficarão do lado de fora, ainda que tenham estudado a Bíblia, ainda que tenham lido a Bíblia, ainda que tenham escutado sobre Jesus, ainda que tenham frequentado igrejas, ainda que tenham descoberto algumas coisas espirituais, mas se não houver o arrependimento necessário, a humildade necessária para que eu entre pela porta estreita, ficarei do lado de fora. Veremos muitas pessoas entrarem, e ali haverá aquele falso arrependimento, que na verdade é o remorso do ranger de dentes. Uau! Isso é muito forte, irmãos. Desafio: amanhã pode ser tarde. Você mostra que ama a Deus tendo atitudes de obediência o quanto antes. Atenda aos desafios da palavra de Deus. Sim. Isso vai realmente demonstrar onde anda o seu amor a Deus. Atenda. Mas eu tenho que me humilhar. Minha imagem como vai ser? Não importa a sua imagem diante de pessoas, é a sua imagem diante de Deus, amém? E Deus é poderoso para escutar as nossas orações. No versículo 8, lá em Apocalipse, nós vemos que eles se prostraram diante do Cordeiro, sabe? Ou seja, agora, depois da abertura do livro pelo leão do Cordeiro, podemos ter acesso a Deus, amém? Isso é algo muito positivo. Nós vemos um culto acontecendo, e o que tornou digno o Cordeiro, sua morte e seu sacrifício. Então, com um pouco de tempo, o que é a nossa vida aqui? Se nós vivermos 100 anos, o que é 100 anos perto da eternidade? É isso aqui, não é nada. Então, se por 100 anos, se você viver, não? A expectativa de vida do Brasil não chega a 80 anos para homens, né? Mas imagina, 80 anos, o que são 80 anos perto da eternidade? Nada. Se nós nos esforçarmos por tão pouco tempo, nós vamos ter uma eternidade de culto ao nosso Deus, amém? Vamos estar ao lado de Deus. Isso é incrível, amém? Então nós somos esse culto, nós louvamos aquele que está sentado ao trono, sabe? Tínhamos problemas com o Pai antigamente, mas nos foi aberto um caminho por meio do Cordeiro de Deus. O sacrifício serviu para nos salvar, porém aos olhos celestiais serviu também para o Pai ser adorado por cada um de nós. É uma adoração genuína, não é uma adoração forçada. Nós tememos a Deus, por isso adoramos. E não adoramos e cantamos canções para poder entender o que é temor a Deus. Não, primeiro nós tememos antes e adoramos com o coração o nosso Deus, amém? Então eu quero animar cada um de nós, amém? Amém. Animar, fique animado. Por quê? Porque é por pouco tempo, amém? É pouco tempo que nós estaremos aqui. Nós nos veremos no céu, e lá não haverá chilenos, alemães, brasileiros, não vai haver nada, nem marido e mulher. Por quê? Porque não vamos mais precisar ter esposa, ter marido, ter filhos, não vamos precisar de nada, porque a alegria vai ser somente em Deus. Toda alegria em nosso Deus, amém? Isso não é incrível? Sim, obrigado. Irmãs, você não vai ficar preocupada em se algum irmão vai te chamar para ter saída. Não vai precisar ir para o salão de beleza. Nossa, gastar dinheiro para arrumar um cabelo, não vai precisar. Irmãos, você não vai ficar inseguro, não? Se alguém gosta de você, se não gosta, não vai precisar de nada, nenhuma dessa preocupação. Não haverá choro e ranger de dentes, não haverá sofrimento.
haverá só prazer com o nosso Deus, amém? É isso que importa, e para Deus sejam todas as honras e glórias, amém.